Olá caríssima, tudo bem? Eu estou ótima, graças a Deus. Estamos iniciando a aula 5 do nosso curso. E nessa aula, o tema é o texto e sua intenção. Informações implícitas, os pressupostos, ambiguidade, tudo aquilo que a gente pode encontrar num texto, eu estou colocando aqui para você. Primeiro, a intenção do texto. Qual é o objetivo de quem escreve? Né? Então, quando o aluno vai fazer uma redação, eu digo assim, na hora de escrever, você veja para quem você está escrevendo, qual é o teu leitor, que nível de concurso é esse, o que eles podem exigir de você. Então, procure se adequar à banca, às exigências da banca, leia muito bem o edital para ver o que eles vão corrigir, e a interpretação de texto também. O texto tem uma intenção, ou ela é meramente informativa, ou ela é expositiva, é quase que uma repetição daquilo que eu já falei para você. Só que eles pedem, em questão de concurso, dentro desse estudo da interpretação também, eles colocam trechos para você dizer se aquilo que foi colocado ali é fato verdadeiro ou é uma opinião do autor. É bem comum cair nos concursos isso. Então, eles colocam um parágrafo inteiro e colocam frases ou trechos para você enumerar. É fato, é opinião. Fato real é um dado real. Opinião quando tem subjetividade, quando tem palavras que você percebe que é opinião do autor. Tá? Então, aí que está, eu quero falar um pouco sobre isso agora. Dar um introito para você, porque eu gosto de ler e conversando para você entender o que eu quero te passar. Então, vem aqui comigo. Olha, o texto e sua intenção. Toda a produção do texto, oral ou escrito, deve levar em conta os componentes básicos que participam das situações discursivas em geral, que é quem fala, para quem fala, com que intenção, e mediante esses elementos, como fala, né? O falar é a ideia que está transmitindo, porque texto não fala. Mas aqui a situação discursiva em geral, a gente fala, imagina assim, o texto fala, o texto não diz isso, o texto não apresenta isso. O falar é a maneira simples de mostrar o que está escrito no texto. Então, segundo Faraco Tesa, no livro Oficina do Texto, escreve-se sempre com alguma intenção. Todos sabemos sobre o que escrevemos, qual o assunto, mas o mais importante é saber qual a nossa intenção ao escrever um assunto qualquer. De acordo com a nossa intenção, toda a estrutura do texto se modifica. Então, seleção do vocabulário, extensão da sentença, organização dos parágrafos. Intuitivamente, sabemos que cada intenção corresponde a um certo gênero de linguagem. Eu quero fazer um pedido, fazer uma carta para alguém, vou me oferecer uma carta comercial, eu preciso fazer um currículo, porque eu quero me apresentar minhas qualidades, né, minha formação para tal empresa. Então, todo o texto tem uma intenção, né? Eu vou preparar a aula com objetivo claro para que o aluno entenda. Então, é um gênero de linguagem. Agora, vamos ver o que é meramente um texto informativo. Só queria falar para você que você não se importe se o texto não é de ontem, nem de anteontem, é um pouco mais antigo, mas o mais importante é a característica do texto, certo? Eu peguei um jornal antigo e coloquei. É o texto jornalístico. Esse é o texto informativo. Veja. Então, Copa 2014. Veja que nós já estamos na 2018. Será que alterou alguma coisa? Vamos falando do Brasil, hein? Copa do Brasil. O hexacampeonato valerá cerca de 1,2 milhão a cada jogador da seleção brasileira. Pense, gente, se eles tivessem ganho a Copa em 2014, 1.200.000 que cada um ia ganhar. E perderam de 7-1. Mas esse é o texto informativo. O valor foi oficializado ontem em uma rápida visita do presidente da CBF, José Maria Marim, à Granja Comari. A premiação supera dos títulos anteriores. Não será pago o bicho caso o Brasil não levante a taça, é óbvio.
Definir o prêmio foi uma das prioridades na primeira semana de preparação. Na segunda-feira à noite, a questão foi tratada em reunião entre o capitão Thiago Silva, o goleiro Júlio César e o administrador da CBF, Guilherme Ribeiro. Certo? Foi um texto de 2014, de maio. Muito bem. Então, veja bem, esse texto tem a clara intenção de informar o leitor. O texto de informação trabalha sempre com fatos. Quem faz o quê, onde, quando, etc. Jornais, revistas e noticiários estruturam-se basicamente com informações. É variada a linguagem desses textos. É uma típica notícia de jornal. O texto com vida mais curta que existe. Em questão de horas já está velho. E como? Então, a notícia diária conta com uma certa base informativa do leitor. O fato de a notícia acima dizer respeito à Copa do Mundo, um tema de presença absoluta no Brasil durante os Jogos, não é preciso explicar tudo com detalhes, supôs que o leitor já esteja familiarizado com o assunto. Então, aqui, ó, o hexacampeonato valerá cerca de o valor oficializado, Granja Comari, José Maria Marim, capitão, tudo isso, naquele momento, era conhecido de todo mundo, era amplamente divulgado na mídia, né? Então, a gente falou que existem os textos expositivos, que é aquele que expõe conhecimento, é o texto didático, é uma tese, é uma lei, né? Quer dizer, é o texto que mostra para você, expõe a você uma situação sem opinião. O texto informativo também simplesmente passa a informação. Texto informativo, quem é que produz texto informativo? As revistas, os jornais, os periódicos, né? Então, normalmente esse texto está presente, ele tem duração, jornais, revistas, noticiários, duração curta, porque esse texto envelheceu, ele não tem mais sentido. Por isso que eu quis mostrar para você. Porque a notícia da semana passada de 2014 foi. É bom para a gente tomar conhecimento, como eu não tinha me atinado a isso. Como pode? Eles iam ganhar 1.200.000 e não se esforçaram para isso. Não se esforçaram, é uma vergonha aquele jogo. Não se prepararam para isso. Poxa! Bom, então esse é o texto informativo, não tem um pingo de opinião na informação. Agora vamos ver o que é texto de opinião. O texto de opinião, o texto argumentativo é diferente. Eu vou colocar um exemplo aqui. Você vai ver, além de passar informação, ele passa a opinião do autor, que é aquele texto dissertativo argumentativo que eu li na outra aula para você. Mas às vezes trechos curtos dá para a gente observar que é texto de opinião pelo jeito de contar, pelo vocabulário usado, pelas expressões. Vem aqui comigo. Olha o texto, diz assim, ó, a face da medicina brasileira, então a face da medicina brasileira que temos hoje é tão monstruosa que já provoca o sentimento de que as doenças seriam menos perniciosas se ela não existisse. Esse sentimento, então, ela é a doença, seria menos perniciosa se a medicina não existisse. Esse sentimento não tem base científica, mas o fato é que ele existe, esse sentimento. Fala-se no mundo todo em sistemas de saúde e política de saúde que pressupõe, por definição, complexidade organizacional, objetivos sociais, estratégias de execução e análise evolutiva para eventuais correções do curso. Tudo isso sem esquecer o objetivo a ser atingido. No Brasil, não temos sistema nem política de saúde. Não há objetivo definido, por isso é fácil esquecê-los. Há uma complexidade desorganizacional que atende a outros interesses. Tá vendo? Isso aqui tudo é opinião. Centenas de estratégias de execução são realizadas em micro-universos isolados, mas, por não formar um todo coerente, acabam antagonizando-se e anulando-se. No Brasil, opera-se menos da metade dos pacientes que se pode operar e opera-se mal. Enquanto isso, a gente que poderia ser salva, mas morre sem conseguir sequer um diagnóstico.
Não interessa ao doente que vai morrer por falta de socorro médico as razões dessa falta. Então, aqui está o autor. Caríssimo, dá para perceber que não está passando uma informação. Aqui está falando que não há objetivos definidos. Se há, não está, é bom nem levar em consideração, esquecê-los. Complexidade desorganizacional, que atende a outros interesses, né? Que mais? No Brasil opera-se mal. Tudo isso é opinião. Então, esse é o tipo de texto que falei para você. Aqui, ó. Há pouquinho. É texto de opinião, texto argumentativo. Porque o autor, além de mostrar a face da medicina brasileira, ele está dando uma visão de como ele vê isso com seus sentimentos, com as suas palavras, com a sua opinião. Certo? Agora veja mais além. Esse texto tem uma intenção diferente. Dar uma opinião sobre a crise da medicina brasileira, apresentando argumentos em defesa de um ponto de vista. Esse também é um tipo de texto muito frequente, enquanto o texto de informação é mais descritivo, que diz, o hexacampeonato valerá cerca de 1,1 milhão. O texto de opinião é mais argumentativo. Isso acontece porque acontece aquilo, mas... Então, está cheia de conjunção. Isso acontece porque acontece aquilo, mas, embora, tal. Então, esses são os argumentos que são colocados. É o texto de opinião argumentativo. Agora, veja. Lembrete importante, um grande número de textos cumpre as duas funções, ao mesmo tempo que informam, emitem opiniões sobre as informações, que é o texto misto. Ele passa uma informação e, ao mesmo tempo, ele faz uma crítica, faz um comentário. A resenha crítica, por exemplo, é um texto que conversa com outro texto, que traz dados de outro texto, tá? Traz informações, tem o texto de debate, você vai conversar sobre aquele texto, vai comentar dando a tua opinião. É a resenha crítica. Certo? Bom, outro assunto que a gente poderia tratar aqui é sobre a ambiguidade. Ambiguidade, disse duplo sentido, quando a expressão, a palavra tem mais de um sentido. Isso eles perguntam também na questão da interpretação. Pena que eu não achei na hora para trazer para você, mas tinha um texto que caiu na prova da UFPR, concurso aqui do Paraná, e ali eles traziam um exemplo mal escrito, que o problema do texto era a ambiguidade. E as pessoas que leram passaram por cima, disse, gente, presta atenção se vocês entenderam esse parágrafo. Ah, é mesmo, tem problema, né? Se você tem problema, você tem que ler com atenção, porque eles vão questionar esse parágrafo. Aí perguntaram, como se poderia reescrever a reescritura do parágrafo para torná-lo claro, porque ele apresenta um problema sério que é a ambiguidade. Certo? Então vamos ver aqui o que traz o exemplo de uma ambiguidade. É duplo sentido causado por má construção da frase. Veja só, veja essa frase. Para investigar em loco os casos de corrupção envolvendo inspetores, supervisores e fiscais, o secretário informou ao diretor que ele deveria viajar para acompanhar a situação da alfândega dos aeroportos do Rio e de São Paulo. Ele, eu pergunto quem? Quem deveria viajar? O diretor? Ele? O secretário? O secretário informa o diretor que ele quem? Pode o diretor viajar? Pode o secretário? Então, isso que é ambiguidade. Então, o uso do pronome ele depois de dois nomes masculinos, cuidando com o verbo, com tudo, se não estiver claro no contexto, fica ambíguo. Também o uso do pronome seu, sua, causa ambiguidade. Quer ver? Vem aqui comigo. A utilização do possessivo pode tornar a frase ambígua. Olha aqui, ó. Quando se fala que o policial prendeu o ladrão em sua casa, eu pergunto, de quem? Por acaso o ladrão foi visitar a casa do policial? Foi preso. Por acaso o policial foi lá na casa do ladrão? Em sua casa. Foi preso, mas sua de quem? O candidato saiu com o filho. Seu nome é João Maria. Seu nome
Novamente, de quem? Do candidato ou do filho? Jorge encontrou um amigo e soube que sua mãe viajara. Sua mãe, de quem? Tá? Então, será que é a mãe do Jorge? Será que é a mãe do amigo? Então, o seu sua, depois de dois nomes, causa ambiguidade. Tá? Daí, normalmente, tem uma frase que diz assim, encontrei o pai e a filha que estava doente. Normalmente se fala que estava, é a última, é a filha. Não, mas também poderia ser o pai que estava doente. Ou é a filha que estava doente. Como é que fica? O que, depois de dois nomes, se o verbo está no singular, vai causar problema. Se fosse que estavam, seriam os dois doentes. Então, nesse caso, eu trocaria por o qual, por a qual. Aí melhoraria a ambiguidade. Se colocar a qual era a filha, se colocar o qual é o pai. Então, o que também, depois de dois nomes, pode fazer referência. Não só o que, outros pronomes relativos, outras palavras. Que às vezes a ambiguidade fica tão sutil, você nem percebe que tem ambiguidade, mas há. Quer ver? Outros exemplos. Visitamos o teatro e o museu cuja qualidade artística é inegável. Cuja qualidade artística de quem? De quê? Será que é a qualidade artística do museu? Será que é a qualidade artística do teatro? É o teatro ou o museu que possui qualidade artística? O cliente aborrecido recusou o vinho por causa da safra. Será que o cliente já era aborrecido naturalmente ou ficou aborrecido naquele momento? Ah, então por que será? Esse aborrecido ele já era ou ele ficou? Outra, a recepção dos noivos foi no salão. Recepção dos noivos. Olha a dúvida aqui, ó. A recepção foi oferecida pelos noivos ou eles foram recepcionados? Olha a dúvida aqui, ó. Recepção dos noivos. O motorista falou com o passageiro que era gaúcho. Então, quem que era? Esse aqui pode ser o passageiro, pode ser o motorista. Quem era? O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Chegando em casa bem tarde, quem chegou em casa bem tarde? O pai ou o filho? Viu? A má construção do período causa ambiguidade. Às vezes você tem que deslocar, trocar, mudar de posição, não deixar dois nomes depois do pronome, porque daí vai dar problema. Usar pontuação. Então, quando você escrever um texto, ou você ler um texto, preste bem atenção no que você está escrevendo, para ver se ficou bem claro aquele texto, porque faltou clareza e ambiguidade. Certo? Agora, aqui, ó, tem um exercício que tem uma tirinha que eu tirei de um concurso público que trata da ambiguidade, bem simplesinho, só para você ver como é que eles podem cobrar. Vem aqui comigo, olha. Diz assim, ó, leia a tira a seguir para responder a questão 1 e 2, questões 1 e 2. Olha aqui, garoto, vendo o pôr do sol, vendo o pôr do sol. Alguém pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Daí ele gritou, não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Daí, aproveite para ver também. Daí ele desfez a ambiguidade, né? Mas se a primeira frase, vendo o pôr do sol, é claro, você está vendendo o pôr do sol, você está enxergando o pôr do sol. É uma frase bem simplesinha, né? Agora veja as perguntas que criaram para essa, é questão de concurso. Olha, a ambiguidade gerada na tira se deve à impossibilidade prática de se vender o pôr do sol em qualquer circunstância. Não é bem por isso que deu a ambiguidade. Por que deu a ambiguidade? Possibilidade não daria ambiguidade. Coincidência entre as formas do verbo ver no gerúndio e do verbo vender na primeira pessoa do presente do indicativo. Porque o verbo ver no gerúndio é vendo. E o verbo vender no indicativo é vendo. Então, por isso que o vendo tem dois sentidos e causou no primeiro quadrinho ambiguidade. A coincidência de ter a mesma forma de conjugação, sendo verbos distintos em tempos distintos.
Agora, por isso que a resposta correta é a letra B. Incompreensão dos adultos em relação às crianças que se mantêm inocentes. Não. Não também. Habilidade inata das crianças de perceberem que a língua é guiada pelo princípio da economia das formas também não. A ambiguidade se justifica pela letra B. Bem, o aspecto linguístico que desfaz a ambiguidade no presente e na tira, qual é, gente? O possível emprego do verbo vender no futuro? Não desfaria. A pressuposição desencadeada pela palavra também não tem nada a ver. A identificação da criança por meio do pronome eu também não tem nada a ver. O uso da locução estou vendo na fala da criança. Aqui, quando ele falou estou vendo, desfez a ambiguidade. Quando ele diz assim, não está à venda, estou vendo. Aqui, sem ambiguidade. Quando ele usou o verbo auxiliar, pronto, resolveu. Bem, e agora as informações implícitas. Informação implícita é aquilo que eu falei numa outra aula. É a questão da interpretação do texto. Que as próprias palavras do texto pressupõem uma outra informação que subjaz. Aquilo que eu falei, se eu falar para você, todo homem é mortal. Eu sou homem, logo... Eu sou mortal, não precisa dizer se todo homem é mortal, se eu sou homem, então não tem questões que você não precisa completar. Tem palavrinhas, tem frases que permitem uma dupla ou uma tripla ou mais interpretações. Então a gente começa a aprender a interpretar pelas pequenas frases, para ver o que elas querem dizer mesmo no texto, para poder achar as respostas. Então, venha comigo aqui, ó. São consideradas implícitas todas as informações que uma sentença veicula, sem que o falante se comprometa explicitamente com sua verdade. Como assim? Essas informações precisam ser inferidas a partir da sentença por meio de algum raciocínio que parte da própria sentença. Quer dizer, a informação está explícita, o falante não se compromete, está implícita e o falante não se compromete explicitamente. Ele não faz a explicação que eu fiz. A pessoa subentende pelas pistas do texto, por algum raciocínio, o que quer dizer. Tá? E veja aqui, ó, pressupostam ideias não expressas de maneira explícita que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões contidas na frase. Por exemplo, se alguém nos disser que o carro parou de trepidar depois que foi ao mecânico, concluímos que o carro morria antes de ir ao mecânico. Se esse mesmo alguém nos disser que o carro não parou de trepidar, apesar de ter ido ao mecânico, também concluiremos que o caso trepidava antes. Sempre que um certo conteúdo está presente, tanto na sentença como em sua negação, dizemos que a sentença pressupõe esse conteúdo. Daí, aqui eu coloquei algumas frases. Mas você entendeu? Se diz, o carro parou de trepidar quando foi ao mecânico, significa que o mecânico arrumou, não trepida mais. Antes de ir ao mecânico, ele trepidava antes. Não parou de trepidar, quer dizer, ele trepidava antes. Então, são essas expressões que pressupõem uma outra ideia anterior. Sabe? Vou te mostrar algumas frases para você ver. Nas provas, eles colocam marca alternativa em que não há ideia implícita, ou que apresenta pressuposição, ou ideias implícitas. Está na moda esse tipo de questão agora. Isso tudo é interpretação. Quer ver? Eu selecionei algumas frases que eu tirei de livros de onde eles tiram as questões de prova, hein? Então, veja as frases. Então, nas frases seguintes, quais as informações explícitas e implícitas? Bom, explícito o que está escrito, implícito o que pressupõe, né? Então, por exemplo, nessa frase,
André tornou-se um antitabagista convicto. Tornar-se antitabagista convicto quer dizer, ele mudou de comportamento. Então, ele não era, ele mudou, tornou-se antitabagista. Ele não era antitabagista, mas isso não quer dizer que ele era tabagista. Não está dizendo que ele fumava, mas está dizendo que ele não era antitabagista. Agora, ele é convicto antitabagista. Ele se tornou mesmo. Sabe? Então, essa palavra tornou-se, mudou o comportamento de alguém. Então, aqui tem implícito, quer dizer que ele não era, agora se tornou. Olha, Pedro é o último convidado a chegar à festa. Quando você fala último convidado a chegar à festa, significa que claramente tem uma festa que tem mais convidados. O que está implícito? Se ele é o último, não chegou ninguém depois dele. Ele foi o último. Ele não era o único, senão ele seria o primeiro e o último. Havia mais convidados na festa. Entendeu? Então, a palavra último significa há uma festa, há mais convidados, ninguém veio depois do Pedro. Deu para entender? É isso que você tem que deduzir dos textos. Próxima. Todos vieram até Maria. Todos vieram até Maria. Como é que você vai dizer assim? Não me diga, a palavra até tem um peso que você não imagina. Então, imagine assim, a Maria, todos vieram até a Maria. Você diz, nossa, quem diria? Que cara de pau, hein? Até ela veio à festa. Presença não desejada. Todos vieram até Maria. Quem diria, hein? Maria é uma pessoa que jamais seria de casa. Ela saiu para vir à festa? Todos vieram até Maria, uma pessoa inesperada, uma presença inesperada. Então, esse até Maria pressupõe um monte de coisa na nossa cabeça. Então, essa frase tem pressuposição por causa do até. Entendeu? Então, essa preposição pode levar à viagem. Aí, a próxima. Veja. Julinha foi minha primeira filha. Então, Julinha foi minha primeira filha. Bom, significa que eu tenho outros filhos, porque ela foi a primeira. Significa que das meninas é a primeira. Significa que só posso ter filhas. Significa que eu posso ter filhas e filhos das meninas é a mais velha. Você entendeu? Então, Julinha é o nome dela. Eu tenho filhas, ou tenho filhos, ou ela das meninas, ou só tem mulher, ela é a mais velha de todas, mas tem mais filhos. Entendeu? Essa viagem tem que fazer. Próxima. A produção agropecuária brasileira está totalmente nas mãos dos brasileiros. Totalmente nas mãos dos brasileiros. O que você entende? Que a produção agropecuária está nas mãos dos brasileiros significa estrangeiros não participam da produção agropecuária. Produção agropecuária é trabalho dos brasileiros. Não tem estrangeiros participando da produção agropecuária no território brasileiro. Entendeu? É totalmente nas mãos, só brasileiro trabalha na produção agropecuária. Próxima. Os brasileiros que não se importam com a coletividade só se preocupam com o seu bem-estar, por isso jogam lixo na rua. A questão, caríssimo, é esta vírgula antes do que? Esta e esta. Nesse jeito, é uma explicativa essa entre vírgulas. Tá? É como se eu falasse assim, ó. Todos os brasileiros não se importam com a coletividade, todos não se importam. Então, os brasileiros jogam lixo na rua porque não se importam com a coletividade. Então, quando você isola com vírgulas, as vírgulas é que dá a noção de sentido. Com vírgula significa, generaliza. Os brasileiros jogam lixo na rua porque ninguém se importa com a coletividade.
e nem só se preocupa com o seu bem-estar. Agora, caríssimo, se eu tirar essa vírgula aqui, essa virará facultativa, não serão mais todos. Os brasileiros que não se importam, ela vai deixar de ser explicativa e vai virar restritiva. Significa alguns brasileiros não se importam com a coletividade, certo? Daí é a vírgula, essa oração subordinada adjetiva. A explicativa fica entre vírgulas, a restritiva não tem pontuação. E essa pontuação fala muito alto na questão semântica. Com vírgula tem um sentido, sem vírgula tem outro. E a outra frase que eu tenho aqui, ó. Frequentei a universidade, mas aprendi bastante. Parece que ficou incoerente, né? Frequentei a universidade, mas aprendi bastante, mas dá ideia de oposição. O que eu entendo com esse mas? Significa que a universidade não ensina. Frequentei a universidade, o ideal seria e aprendi, imaginando que a universidade ensina. Mas esta frase, quem escreveu, não acredita no ensino da universidade. Porque ele diz assim, frequentei a universidade e até consegui aprender alguma coisa, mas até aprendi bastante. Então, qual é o sentido da frase? A universidade não ensina. Aqui foi uma exceção à regra. Entendeu? Agora, tem uma questão aqui de prova que caiu num concurso público aqui, ó. Veja, TJ, eu acho. Olha. Considere as seguintes definições. Pressuposição. Disse que uma informação é pressuposta quando ela se mantém mesmo que neguemos a sentença que a veicula. Exatamente como estava no texto de informação. A mesma história. Se alguém nos disser que o carro parou de trepidar depois que foi ao mecânico, concluímos que o carro trepidava antes de ir ao mecânico. Se alguém nos disser, se esse mesmo alguém disser que o carro não parou de trepidar apesar de ter ido ao mecânico, também concluiremos que o carro trepidava antes. Sempre que um certo conteúdo está presente, tanto na sentença como em sua negação, dizemos que a sentença pressupõe esse conteúdo. Agora, com base na definição dada, assinale a alternativa que não contém uma informação. Veja que está bem claro, não contém uma informação pressuposta. Veja, minha cunhada não fuma há 6 meses. Significa que só há 6 meses ela não fuma, ela fumava antes, tá? Então, aqui tem pressuposição, aqui tem. O investigador perguntou insistentemente onde o suspeito escondeu a arma do crime. Bom, existe o investigador, existe um suspeito, uma arma do crime, mas a questão está aqui no insistentemente. Quer dizer, subentende-se que ele já havia perguntado antes. Onde está a arma do crime? Agora, ele perguntou insistentemente. Então, tem pressuposição aqui, ó. Tem. Depois do tratamento, João Carlos parou de engordar. Quer dizer, antes do tratamento, João Carlos engordava. Ele parou de engordar depois. Pressupõe-se que antes ele engordava. Viu como é fácil de descobrir isso? Próxima. Os organizadores da festa esperam que o evento seja um sucesso. Ok, aqui não tem. Agora, o ministro afirmou que evitará novos bate-bocas com o senador, significa que já houve bate-bocas e agora ele tem medo de novos bate-bocas. Novo significa tem os velhos, tem os anteriores, tem pressuposição. Aqui tem também, a única que não tem, que indica festa que vai acontecer daqui para frente, um acontecimento para futuro, daí não tem como pressupor. Certo? Portanto, a correta aqui é a letra D. Letra D. Caríssimo, assim nós concluímos
Mais um curso, mais uma aula falando dos implícitos, pressuposição, ambiguidade, né? A intenção do texto, uma aula mais longa, espero que você tenha aproveitado o máximo, aprendido o máximo. E continue estudando e lendo bastante, que é o melhor caminho para você melhorar o teu desempenho na interpretação. Grande abraço e até a próxima.